Para um processo, por exemplo, de abrir um chamado, não faz. Entendeu? Então é você pegar um caminhão, assim, uma bazuca para matar aquela formiguinha. E esse que é o X da questão, porque muitas vezes você vai ter um investimento muito alto para fazer algo que talvez não faça nem sentido. Então sempre a gente faz esse mapeamento, mapeia o escopo de negócio, olha a necessidade, encontra a tecnologia certa, a ferramenta certa e constrói isso para o cliente, sabe? Sejam bem-vindos ao podcast do Gestor de Serviço, o podcast do prestador de serviço para você aprender a lucrar mais e trabalhar menos. Hoje estou aqui com o Bruno Fasoli, que é CEO da Letsbot e é especialista em chatbot. Bruno, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui e eu queria que você contasse um pouquinho de você. Show, obrigado Augusto, obrigado pelo convite. Eu sou o Bruno, tenho uma empresa chamada Letsbot. E com essa empresa, nós ajudamos empresários, no geral, a entender como conseguir utilizar a inteligência artificial para gerar transformação nos próprios negócios. Ou seja, reduzir custo e aumentar lucro. Excelente, é o que todo mundo gosta. Todo mundo quer, né? Perfeito. Bruno, o que motivou você a criar a Letsbot? Você sempre pensou nisso? Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, a Letsbot começou a partir de um projeto que a gente começou lá atrás, há muito tempo atrás, lá em 2016, 2017, que era um projeto de chatbots, onde tudo era mato. Naquela época lá, tudo era mato, não tinha nada. Então, as ferramentas eram muito simples, eram novidade no mercado, não tinha esse boom todo que a gente está vendo de inteligência artificial. E aí eu vi uma oportunidade nisso. Por quê? Porque eu consegui entender a área de negócio voltada para esse mundo dos chatbots e consegui entender a área técnica muito bem. E eu comecei a fazer alguns treinamentos para fazer alguns testes numa faculdade, numa universidade. E aí o público começou a ser um público crescente. E não era um público técnico só de desenvolvedores. Tinha, de repente, lá no treinamento, tinha pessoal de RH, tinha gestor de empresa, tinha profissional de educação física, tinha prestador de serviço, tinha de tudo. Eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Eu comecei a me envolver um pouco mais nesse ecossistema, participar de eventos e tudo mais, porque eu conhecia muito mais o como executar tudo isso, além só da teoria, né? E nesses eventos eu percebi que o pessoal falava muito de teoria, e eu sabia o como. Então eu comecei a participar desses eventos e vi que era um mercado gigante em crescimento. Aí eu falei assim, vou decidir então entrar para esse mercado. A gente começou fazendo então treinamentos, né? Ensinando profissionais a trabalhar com essas tecnologias e ajudar a criar novos empregos. E foi isso que aconteceu entre 2019, 20 e 21. Então, muitas pessoas entravam para os nossos treinamentos para aprender e para trabalhar com chatbots no mercado. E aí a gente começou a criar novas frentes de negócio. Então, uma das frentes de negócio são projetos. Então, hoje a gente executa projetos para o Google, executa projetos para vários outros clientes, cliente pequeno, médio porte, grandes bancos a gente já atendeu também. Empresas totalmente diferentes e cada empresa tem uma necessidade, que é utilizar a inteligência artificial e o chatbot para fazer alguma ação específica, automatizar e gerar produtividade em alguma ação específica. E agora também a gente tem uma terceira frente, que é a parte de consultoria estratégica. Por exemplo, a empresa chega e fala assim, eu quero inteligência artificial para aumentar a produtividade. O que a empresa ou o empresário vai fazer geralmente? Busca alguém, encontra um curso, aprende, faz um curso, implementa, mas aí o ciclo de resultado é muito longo. Então, imagina, talvez um prestador de serviço aqui, né, querendo implementar isso no dia a dia do negócio dele. Vai ter que primeiro aprender, fazer um curso numa área que não tem nada a ver. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está entrando em contato com essas empresas, né, e desenhando esses projetos. Então, a gente desenha na parte estratégica, mapeia quais são as tecnologias, como reduzir custo, como aumentar a produtividade, como aumentar o lucro operacional, e a gente também tem a etapa de projetos, que a gente entrega isso, e tem a etapa de treinamento também. Faz total sentido, porque eu vejo muito hoje no mercado que o grande problema não é a tecnologia e não é o processo, é você juntar os dois. Então, muitas vezes a tecnologia está muito mais acessível, então hoje você tem muita construção que você faz no-code ou low-code, né? Que você vai ter que ter muito pouco conhecimento de desenvolvimento, é mais um conhecimento de lógica do que de desenvolvimento. Porém, você precisa saber o que você precisa fazer, o como. Então, eu tenho o meu processo dentro da empresa, eu sei o que funciona dentro da empresa, só que como eu transformo isso em algo que dá produtividade, que funciona. E a gente até na Everflow faz isso na consultoria desse prestador de serviço, porque ele tem vários sistemas ERPs e ele tem o processo dele. E a maioria dos sistemas ERPs ele vai ter que aprender lá dentro. Então,
Então a gente falou, vamos cortar esse caminho, vamos mostrar para ele o como. Sim. Então, muito mais do que um sistema é oferecer essa questão do como, que é bem o que você comentou, né? Então, eu consigo fazer um chatbot? Consigo. Eu tenho meu processo? Tenho, mas como eu faço os dois conversar, né? Como eu alinho essas duas expectativas? E até entrando um pouco nesse detalhe, quando a gente fala dessa consultoria de gestão, dessa parte do chatbot, hoje você acha que o chatbot ele é mais para vendas, ele é mais para projetos, ele funciona para você fazer uma gestão de serviço, funciona para todos? Dentro da sua experiência, você tem alguns cases que fez sentido em vários departamentos diferentes, em várias áreas diferentes? Então, acho que o primeiro ponto é o nome, né? Porque os nomes, eles são os mesmos, mas eles representam coisas diferentes para o mercado. Então, por exemplo, chatbot é um termo que vem lá do começo do cenário das automações no geral, né? Então, chatbot, ele é um termo maduro no mercado já. Então, lá no começo fala chatbot, não gosto. Hoje em dia todo mundo fala chatbot, fala, Mas o chatbot, ele está se unindo a uma nova tecnologia, que é a inteligência artificial generativa, que traz o quê? Traz um novo termo, que são os agentes de IA. Mas, na verdade, é a mesma coisa, são só formas diferentes de falar. Então, por exemplo, um chatbot, a gente pensa o quê? Que a gente vai conversar com ele. Esse chatbot ele pode ser com inteligência artificial, sem inteligência artificial, pode ser só uma automação. Mas quando a gente fala agente, pressupõe que por trás desse chatbot tem uma inteligência, que é uma inteligência artificial, que é a generativa equivalente ao ChatGPT. E esse termo todo, a gente consegue entender assim, são vários termos diferentes que representam talvez tecnologias diferentes, mas no fundo é o quê? Automatizar um processo. Que nem você falou aí, né, Augusto? Imagina só que a gente tem um processo de negócio na empresa. Esse processo de negócio ele pode ser automatizado? Primeiro, até um dos pontos que a gente coloca nas consultorias, né? Então, assim, quais são os processos de negócio dessa empresa? Quando a gente mapeia esse processo, a gente começa a perceber quais são os processos mais críticos e os menos críticos. Os que levam mais tempo, os que são mais custosos, e a gente vai mapeando quais são os prioritários. Então, desses prioritários, se a gente conseguir automatizar ele, independente do que tenha, se a gente vai usar um chatbot, se vai usar um agente de IA, se a gente vai fazer uma automação simples, vai fazer um script programado, independente do que seja, é um bot que está rodando ali, independente do que tem por trás. A gente ganha produtividade fazendo essa automação desse processo. E aí que está o ganho da coisa, é unir exatamente o negócio com o técnico. Então, se a gente for pegar um case, por exemplo, de um prestador de serviço, vamos pensar, quais são os principais processos que existem dentro de uma prestação de serviço? Existem inúmeros, né? A gente tem o RP que gerencia todos esses processos. Sim. Mas vamos pegar talvez o primeiro deles, que é a geração de um orçamento. Então, como funciona? Você precisa primeiro entender o que o cliente precisa, para depois sentar, abrir seu notebook lá, editar lá seu template de orçamento e tudo mais, fazer os cálculos para entender, entregar esse documento para o seu cliente. E geralmente isso leva tempo, né? Então, a gente está trabalhando, fazendo lá, prestando serviço e tudo mais, tem que parar, ou talvez uma área específica da nossa empresa faça isso. Então, se esse processo pode ser um processo crítico, o que geralmente é, porque eu também presto serviço, né, de projetos, é a mesma coisa, só muda o tema. E o que a gente consegue fazer? Automatizar esse processo. Então, o que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, dentro do WhatsApp, que é uma das camadas, é o canal de comunicação que a gente tem, um bot, vamos chamar assim, um bot, um agente, um chatbot, que por trás desse chatbot que está conversando comigo, atrás dele tem um agente de inteligência artificial que entende meu negócio e consegue fazer o quê? Capturar as informações necessárias desse cliente. Então, assim, qual serviço você quer? Quanto tempo? Precisa de algum produto, algum equipamento, alguma coisa? Então, esse agente de IA é capaz de pegar essas informações todas. Quando ele pega essas informações todas, o que ele faz? Ele formata isso na estrutura que a gente tem do nosso orçamento customizado. Então, a gente acessa automaticamente também esse documento, preenche as informações, gera um PDF e entrega de volta para o cliente na ponta. Então, assim, se a gente for pensar só em tecnologia, existem vários nomes, várias tecnologias, e não faz sentido muitas vezes o nosso cliente aprender isso, né? Faz mais sentido o quê? A gente fazer o quê? Mapear isso e entregar pronto. Então, por exemplo, desses exemplos que eu trouxe aqui é isso. Imagina um processo de geração de orçamento automatizado, com um agente de IA por trás, conversando com o seu chatbot, independente de onde esteja, dentro do WhatsApp, por exemplo. Uma coisa que eu vejo muito, inclusive a gente já está começando a usar bastante na Everflow, é você utilizar isso também para um suporte interno. Muitas vezes você acaba não querendo disponibilizar isso para um cliente, porque, obviamente,
por mais que não seja recente, é recente, né? Já tem um tempo a inteligência artificial, já tem um tempo a questão do chatbot, mas às vezes você não quer colocar isso na front ali com o cliente porque você corre um risco, né? Você tem um risco calculado, mas tem um risco. Mas muitas vezes faz total sentido você pôr isso para sua equipe. Então, em vez para um treinamento, tá entrando uma pessoa nova de suporte, ou tá entrando um orçamentista, será que não faz sentido essa pessoa, em vez de ter que toda hora chamar um gerente, chamar um coordenador, perguntar para uma inteligência artificial treinada que sabe o contexto do negócio? Obviamente vai ter um filtro ali do que for a resposta, mas já tem um meio do caminho ali, né? Já tem um 80%. E até entrando um pouco nisso, eu queria entender, hoje, o que você considera um retorno de um investimento? Então, obviamente, no fim, a gente quer ganhar mais dinheiro. É isso aí. Então, hoje, qual o retorno? O retorno é só tempo? Acontece de aumentar a venda, aumentar a produtividade, aumentar a margem? O que você diria que hoje é o principal retorno do investimento de investir numa tecnologia, num processo, numa consultoria que alinha tecnologia a processo? Então, acho que tem duas camadas. Ou é reduzir custo, ou é aumentar a venda. Perfeito. São essas duas camadas, geralmente, que a gente tem. Então, que a gente quer automatizar algo. Então, esse exemplo do que eu falei desse agente de inteligência artificial gerando orçamento, a gente está fazendo para um cliente agora. E qual que é o objetivo dele? Por que ele quer isso? Porque você consegue estimular e deixar suas vendas no automático. Excelente. Então, o que você está fazendo? Você está reduzindo o custo, está aumentando a produtividade e você está gerando vendas no automático. Então, isso significa o quê? Crescimento, né? Então, imagina que você tenha o ROI, pode ser isso, venda. Pô, eu vou fazer um investimento de um projeto para construir tudo isso. Tem uma manutenção disso também, tem uma evolução disso também. Mas o quanto essa minha solução está me gerando de retorno? Então, tá aí o primeiro retorno do investimento. Se está estimulando venda, putz, que legal, estou automatizando minha venda. Está no automático, independente do horário que seja, tem alguém lá, tem uma IA lá respondendo e fazendo certo, né? Principal. Então, esse é o primeiro ponto, gerar venda. O segundo ponto é reduzir custo. Então, imagina que você possa ter, por exemplo, a questão do atendimento, suporte, atendimento. Então, imagina que você escalou o seu sistema, que você tenha vários clientes e você proporcionalmente vai ter várias demandas de suporte, né? De apoio, de suporte. E se você tem esse modelo crescente de suporte, de acordo com o crescimento dos seus clientes, você vai ter que aumentar a sua base de atendimento também, por consequência. Então, será que não dá para a gente fazer uma análise, né? Tem casos e casos, mas sim, dá para a gente fazer uma análise de, ao invés de eu crescer exponencialmente minha equipe de suporte, eu criar o meu nível 1 de atendimento. Esse nível 1 vai resolver as dúvidas mais simples com uma inteligência artificial, com um chatbot, com um bot, independente do termo. Esse primeiro nível. Depois desse primeiro nível, cai para um atendente humano. Então, essa primeira camada ela vai reter várias necessidades de suporte que uma própria inteligência consegue resolver, sem que caia para o atendimento humano. Então, o que acontece a nível de negócio? Né? Eu não preciso crescer exponencialmente a minha equipe de suporte, porque eu tenho uma camada automatizada que resolve parte dela, pelo menos. E não dá para substituir tudo, obviamente. Né? Porque é a primeira camada e tem assuntos mais críticos que cai para a camada 2. E pode ter para a camada 3. Mas é uma maneira de pensar o quê? Em reduzir custo. Se eu estou vendo um custo exponencial crescendo, o que eu posso automatizar que reduz meu custo? Então, o retorno de investimento cai nesses dois tópicos sempre. Aumentar a venda e reduzir custo. Excelente. E dentro disso, já falando um pouco de escala, mantendo essa escala, tendo essa inteligência artificial ou chatbot, né, para responder esse nível 1, como que eu consigo fazer hoje para monitorar a qualidade disso? Que uma grande preocupação é ter a qualidade do seu atendimento, mesmo que seja um nível 1, né? Então, como que a gente consegue fazer gatilhos para sair disso, né? Falar, não, agora eu preciso de um humano. Quando a gente fala só do chatbot sem inteligência artificial, acho que é mais fácil que você monta a árvore lá, né? Então, a pessoa 1, 2, 3, 4, 5 e chega no humano quando não resolveu. Mas quando a gente já está falando de um agente, né? Já com inteligência artificial, como você consegue dar um gatilho para falar, opa, peraí, não estou conseguindo responder, preciso que um humano entre? Isso é programável? É parecido com o chatbot? Você traça caminhos? Conta um pouquinho como que a gente consegue transformar todo esse monstro, né, em algo que fique tangível, assim, para você manter a qualidade. Perfeito. Existe um processo na construção de chatbot que é o projeto e a curadoria. Existem esses dois caminhos, é inevitável. A curadoria é a melhoria constante disso.
Quando a gente está falando de chatbots ou projetos de IA que tenha o chamado transbordo humano, que é o atendimento humano, o que a gente tem nesse processo aqui? A gente tem esses momentos onde a inteligência do que a gente está construindo vai chamar o atendimento humano. Beleza. Quando é árvore de decisão, quando é uma que você vai clicando, tem um botãozinho lá que você cai para o atendimento humano. Quando você tem uma inteligência artificial, que tem 2 camadas de inteligência artificial também, a primeira camada ela é uma camada onde você programa uma intenção do usuário. O usuário tem a intenção de chamar um atendimento humano, então a gente programa isso dentro da inteligência artificial e treina ela para entender isso. Então vamos pensar, segunda camada. Primeira camada, botão. Segunda camada, você treina ela para isso. E a terceira camada são os agentes de IA. E essa terceira camada, que é o interessante, porque assim, o poder que a gente vê da inteligência artificial hoje, a gente consegue dar instruções para ela. E essas instruções podem ser através de texto simples mesmo, que é o prompt lá. Uhum. Então a gente coloca esses textos e fala assim, ó, seu papel você é um especialista em prestação de serviços sobre tema tal. Quais são o que você pode falar, o que você não pode falar. Então a gente começa a dar todas as instruções para ela. Quanto mais detalhado, melhor é. E uma dessas instruções é, se o usuário perguntar sobre agendamento de uma reunião, por exemplo, para mostrar o detalhe do sistema, para mostrar a qualidade da prestação de serviço, então nessa instrução, o que a gente faz? A gente cria um gatilho que chama a etapa de atendimento humano dentro do sistema lá de chatbot. Então fica simples de a gente fazer uma configuração ali dentro, mas tem que entender também assim que essas IAs elas podem ter múltiplos processos. É como se a gente criasse uma empresa com inteligência artificial. A gente cria papéis e responsabilidades. Então você tem o primeiro papel, que esse primeiro papel vai ser o quê? Receber seu cliente, falar sobre os seus produtos e serviços. Acabou o papel dela. E quando chega a necessidade de fazer um orçamento, chamar uma outra inteligência, essa inteligência é especialista em fazer isso. É como se fosse, olhando de cima, criando uma empresa com... Os departamentos de IA. Os departamentos de IA. E a gente orquestra isso, até chegar no momento que a gente orquestra para chamar um atendimento humano. Então, com tudo isso, dá para se automatizar bastante coisa e com qualidade hoje em dia, né? Por isso a importância de saber o como, viu, pessoal? Não adianta sair fazendo porque você corre muitos riscos, né? Então, dentro dessa interação, o que é humano, o que é inteligência artificial, um exemplo que aconteceu na Everflow, e eu queria até que você me esclarecesse um pouco disso, que a gente viu até um exemplo hoje do ChatGPT, né? Quando a gente começou a colocar conteúdo do nosso sistema dentro do ChatGPT e começou a fazer perguntas, ele começava a dar uma viajada. Então as pessoas acham que é milagre, né? Vou perguntar, ele vai responder tudo, ele sabe o contexto, sabe tudo. E a gente começou a entender um pouco que você tem que, quando você traz isso para o corporativo, é diferente, né? Como que eu trato isso? Como que eu sei aonde ele vai me ajudar sem eu dar nenhum contexto? Aonde ele ajuda dando contexto, como eu trago isso para o corporativo, queria entender um pouquinho mais, que é muito delicado, né? E é um negócio meio estranho, né? Ele responde tudo, mas às vezes não convém essa resposta. Explica um pouquinho melhor no corporativo como eu trago esse uso, né? Então, Augusto, você falou uma coisa muito importante, que o ChatGPT trouxe uma visibilidade da inteligência artificial gigantesca, então todo mundo vê que é fácil. Você pergunta, responde, pergunta, responde. Mas quando você está num cenário aberto, perguntar sobre qualquer coisa, responder sobre qualquer coisa, tá excelente, mesmo que tiver errado. Mas quando a gente está no escopo corporativo nosso, então imagina que você está lá conversando, o seu cliente está conversando lá com a sua inteligência artificial e pergunta do seu concorrente. Aí ele vai lá e fala do seu concorrente, faz uma tabela de comparativa, não faz sentido. Inclusive, pare de usar nosso software, utilize o do concorrente, né? Aí fica complicado. Utilize o concorrente, então essa inteligência artificial vai jogar contra, né? Então, qual que é o X da questão? A gente vê no nosso uso no dia a dia o ChatGPT e as outras IAs fazendo milagre, realmente faz. Mas quando a gente fala do escopo corporativo, a gente tem que centralizar e refinar ela. A gente tem que pegar vamos pensar, imagina um ser que sabe sobre tudo, sobre todas as coisas desse mundo. Mas a gente tem que falar assim, você é muito inteligente, mas você só vai falar sobre este tema aqui, mais nada. Se limite a isso, né? Só sobre isso, porque se você falar sobre outra coisa, vai dar problema. Então esse é o trabalho que a gente tem. Antes, na inteligência artificial, a gente fazia o contrário. Era um cérebro grandão que consegue processar muita coisa, mas a gente tem que colocar conhecimento dentro dela. Agora, a inteligência artificial nessa camada é o oposto. Ela sabe tudo e a gente tem que refinar o conhecimento. Fala assim, você não pode falar sobre isso, isso, isso. Você tem que ter muito teste, muito refinamento. Esse é o grande desafio que a gente tem fazendo projetos no geral, né? Porque as empresas muitas vezes vêm com uma expectativa de falar assim, não, coloca aqui e funciona sozinho. Não é assim. A gente hoje está acontecendo uma reunião lá de um projeto
que a gente está tocando, que o cliente tem essa expectativa. A gente mostra para ele assim, ó, a gente tem que refinar, porque o que acontece? O escopo ele é tão grande que já existe da IA, e se você não colocar um refinamento, ou colocar a informação que você quer que ele responda, ou ele vai alucinar, criar coisas que não faz sentido, ou simplesmente ele vai responder coisas que não faz sentido para o seu negócio. Então, funciona muito, funciona demais, mas tem um trabalho por trás, né? Que é o trabalho de refinamento sempre. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando você está usando, toma cuidado. Porque, comentou, eu perguntei de uma viagem. Se ele falar um local errado, não vai mudar muito. Agora, perguntei de um processo dentro da empresa. Ele falar errado, pode ocasionar em perder um cliente, pode ocasionar em você tomar um processo, não sei. Então, é fundamental tomar esse cuidado para que ele responda, realmente ele jogue dentro das 4 linhas, né? Você tem... É como se fosse uma criança, né? Coloca os limites, né? Ó, daqui você não pode fazer mais. Então, hoje, é muito comum as pessoas irem para esse lado da facilidade, né? Mas eu vou precisar de uma consultoria, você só perguntar para o ChatGPT e funciona? Tá, ok, mas... E se você perguntar do concorrente? E se você pedir um comparativo da sua concorrente, ele fala que o concorrente é melhor? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E até entrando um pouco nesse assunto de tomar esse cuidado, de ser corporativo, uma coisa que acontece muito também é que as empresas já possuem sistemas. Então, ela já possui uma estrutura de processo, às vezes utiliza um ERP, utiliza um sistema para gerenciar a parte de processo, utiliza outro sistema para gerenciar banco de dados. Então, como hoje você vê que um chatbot com ou sem inteligência artificial pode ajudar nessa integração entre sistemas também, né? Porque muitas vezes você vai perguntar algo para o chatbot, se for financeiro ele tem que consultar ERP, se for vendas ele tem que consultar o software que fez de inteligência artificial para gerar proposta. Então, como que você vê, qual a maior dificuldade em transitar entre sistemas, né? Hoje é comum as empresas quererem isso? Como que funciona? É o mais comum. Porque se a gente for ver complexidade de projetos, né? A gente está falando dos riscos do projeto. Coisa que ninguém conta, né? Risco ninguém conta. Fala, não, funciona tudo, mas existe risco. E esse risco a gente tem que mitigar esse risco de muitas formas, através desses refinamentos. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uso de IAs, geralmente, a gente tem camadas. A camada mais simples é a camada onde você coloca lá um chatbot com inteligência artificial por trás que consegue entender os dados, as informações do seu produto, do seu sistema. E isso pode ser o quê? Um documento. A gente coloca um documento lá, que esse documento tem todas as regras, a IA lê esse documento e responde com base nesse documento. É a camada 1, vamos pensar assim, a camada mais simples. A camada 2 é a camada onde a gente tem acesso a outros sistemas. Porque só olhando um documento que tem as informações, eu consigo criar uma pergunta e resposta, né? Mas não consigo criar uma ação mais automatizada. Então, você precisa ter uma camada de integrações. Então, você precisa integrar com outros sistemas. Então, você tem que instruir a IA em que momento ela deve integrar com o sistema A, B, C e o que ela deve fazer com o dado que retorna. Então, aqui é uma camada de inteligência. A inteligência artificial entende o que a gente está falando. Mas quando ela é alimentada com dado, ela começa a trazer insight. E aí que está o grande boom da coisa, né? Imagina que você consiga ter, por exemplo, dentro do seu WhatsApp, dentro do seu sistema, dentro do seu serviço, uma inteligência artificial que faça orçamentos, que joga para o financeiro uma proposta lá. Esse financeiro já envia o boleto para o seu cliente e aí sabe se está aprovado, se não está, e depois notifica você falando, tem um novo cliente na base, agora entre em contato com ele. Então, essa lógica toda, ela tem que ser construída, não é simplesmente, coloca lá e funciona. E essa camada de inteligência é o que as empresas buscam no geral. Porque a camada número 1, é legal, pergunta e resposta. Ela resolve parte do problema? Resolve. Mas quando a gente coloca a camada 2 de integração, a gente começa a colocar uma camada de inteligência que vai além, sabe? Aí que vem a produtividade. Então isso é muito comum. Para as grandes empresas, então, isso é a base. Não existe chatbot que vai ser só resposta simples, sabe? Eu tenho que acessar o sistema 1, o sistema 2, pegar a informação. Cara, o que a gente fez de projeto disso já? Cara, um mais maluco que o outro. O que eu acho mais interessante é que a gente navega entre várias áreas, né? Quando a gente fala de chatbot, a gente pensa no micro, mas tudo está meio interligado, né? Tudo está meio voltado a processo e automações de passagem de bastão, né? Então, quando a gente está falando de um orçamento passar para o setor financeiro, a gente pode estar falando de um chatbot, pode estar falando de uma inteligência artificial e pode estar falando simplesmente de um ERP com uma automação de disparar e-mail.
Então, no fim, a gente está falando da mesma coisa, né? Automatizar processo e passagem de bastão entre as áreas, né? Porque quando você está fazendo uma venda, você tem a consequência disso, né? Uma venda tem um recebimento, no caso de serviço tem uma execução, essa execução demanda uma compra, essa compra demanda uma nota, essa nota demanda um financeiro. Do outro lado, o recebimento demanda uma nota de recebimento, que demanda um financeiro, que gera um DRE. Então, você está falando de um processo dentro da empresa, e aí volta um pouco do que a gente comentou, né? Eu nunca tinha pensado nessa estrutura, né? São várias inteligências departamentais, né? Então, você tem a inteligência artificial orçamentária, inteligência artificial financeira, porque o cara pode falar, quero uma proposta, ou ele pode falar, quero meu boleto para pagar. Digite o CNPJ, passa o boleto. Sim. Então, acho que tem várias camadas que a gente está explorando e no final elas se conversam, né? No final, o fim disso é sempre você reduzir o tempo e erro e aumentar as vendas, né? Então, aquelas duas vertentes, né? Ou diminui o custo ou aumenta a venda. Não tem para onde fugir. Então, acho interessante isso porque a gente começa a ir para um caminho que, no fim, é a questão de automatizar processos em empresa. E o chatbot, inteligência artificial são meios. É um meio. Meios, automações, né? Então, a gente vê muito cliente querendo automações. Então, aí a automação, você tem uma automação, você tem um chatbot, você tem o chatbot que pergunta para a automação e a automação pode perguntar para a inteligência artificial. Então, você vai navegando entre essas áreas. E dentro disso, como que você faz hoje um diagnóstico? Então, vamos supor da Everflow. Então, chegamos lá na Everflow, hoje não temos um chatbot, não utilizamos essa inteligência artificial para o cliente, de fato, né? Já no front-end ali para o cliente. Hoje, quando você chega numa empresa, como que é o seu trabalho? Assim, para você falar, vou fazer só uma automação de chamar API, vou fazer só um chatbot com uma árvore de decisão, ou vou utilizar uma inteligência artificial mesmo? Tem algumas dicas, assim, de como você faz esse trabalho e como você poderia ajudar nossos ouvintes, né? A falar, segue um caminho para você conseguir identificar o que você precisa num primeiro momento, né? Sim. Então, aquilo que estanca já e já melhora seu processo. Sim, tudo tecnologia não importa pra gente. A gente trabalha com tecnologia, mas a tecnologia não importa. Não, só uma empresa de tecnologia e a tecnologia não importa, aí fica difícil. Isso é engraçado, mas assim, a gente é agnóstico à tecnologia. Porque se você for ver, posso citar vários nomezinhos técnicos. Você tem o ChatGPT, que é da OpenAI, tem o Gemini, que é do Google. Você tem o Cloud, que é o da Anthropic. Você tem... essas são os LLMs, são as IAs. Uhum. Além das IAs, você tem as ferramentas que ajudam você a criar agentes de IAs. Você tem o DeFi, você tem o Flowise, Langflow, e aí vai. Várias camadinhas, várias ferramentas, nomezinhos técnicos. Mas o que adianta de tudo isso, sendo que eu estou usando a ferramenta 1, 2, 3 e 4, sendo que para o meu cliente na ponta, qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado? Então, assim, o mercado fala muito de ferramenta técnica. A gente, nos nossos treinamentos, a gente também fala sobre ferramentas técnicas para formar pessoas para trabalhar com isso. Sim. Mas quando a gente está falando de negócio, a gente não tem que falar da ferramenta que a gente vai usar. Porque um gestor, né, de negócio, de serviço, no geral, quer saber o quê? Cara, vai aumentar meu lucro, vai reduzir meu custo, quanto que eu gasto com isso, quanto me retorna? Qual que é o meu retorno do investimento? É isso que a gente quer saber. Então, assim, tecnologia a gente é agnóstico, independente. Mas quando a gente faz, por exemplo, uma análise, um diagnóstico, uma consultoria com a empresa, o que a gente faz primeiro? A gente entende o negócio da empresa e faz esse mapeamento. Quais são os processos que existem? O que é mais custoso? O que é mais importante? Quando a gente acha aquele processo que ele é um processo principal para a empresa, a gente olha para esse processo e, com base nele, fala o seguinte: qual tecnologia vai fazer sentido para esse processo de negócio? Tem cenário que não faz sentido a gente usar a inteligência artificial. Faz mais sentido a gente usar aquele chatbot de clicar e navegar. Sim. Ele é muito mais simples, ele é muito mais rápido de construir, é muito mais barato. Para que eu vou colocar uma Ferrari para andar 40 por hora? Exato. Só porque é uma Ferrari? Não faz sentido, entendeu? Então a gente faz esse mapeamento, processo de negócio e qual ferramenta se encaixa mais. Tem ferramenta, por exemplo, de inteligência artificial, que não é o equivalente ao ChatGPT, mas é uma outra ferramenta que ela é muito mais assertiva para fazer processos transacionais. Ou seja, preciso criar um pedido de compra. Quando você fala isso para a IA generativa, ela pode criar coisas que não fazem muito sentido. Mas quando você fala isso para uma inteligência artificial, que ela trabalha com as intenções do usuário, ela é mais assertiva para aquilo. Então, o que a gente faz? A gente pode criar um sistema
híbrido. E esse sistema híbrido ele usa o melhor de um lado de uma tecnologia, o melhor da outra tecnologia para solucionar aquele problema de negócio. Entendi. Tem um projeto que a gente fez também que era assim, era um processo médico que entrava um pedido de exame, né? A gente recebia essa imagem do pedido de exame e a gente chama a inteligência artificial por 5 vezes. Então, a gente tem 5 agentes conectados e cada agente tem um papel. Esse agente, o primeiro agente, ele olha para a imagem e captura a informação da imagem. O segundo agente, ele vai lá, pega um item e quebra aquele item em múltiplos pedidos de exame. Então, por exemplo, um pedido de exame pode ter múltiplos exames dentro dele. O segundo agente, ele faz o quê? Ele faz uma comparação com os serviços que a empresa presta. E o terceiro agente, ele consolida tudo isso e cria uma resposta. E essa resposta chama um quarto agente que cria um documento que a gente envia para o usuário final. Então, esse processo que eu contei, que eu mostrei aqui, é um processo que faz sentido a gente usar inteligência artificial generativa. Para um processo, por exemplo, de abrir um chamado, não faz. Entendeu? Então, é você pegar um caminhão, assim, uma bazuca para matar aquela formiguinha. E esse que é o X da questão, porque muitas vezes você vai ter um investimento muito alto para fazer algo que talvez não faça nem sentido. Então, sempre a gente faz esse mapeamento. Mapeia o escopo de negócio, olha a necessidade, encontra a tecnologia certa, a ferramenta certa e constrói isso para o cliente, sabe? Excelente. E sempre pensando no custo, né? No custo, Para não ser aquela Ferrari quando você não que precisa. fica parada. Que fica parada. Não, eu não tinha essa visão, assim, dos agentes, confesso. Sempre eu tava naquele time de que ia pro básico e ia embora. Mas é muito interessante, porque você vê que existe um raciocínio lógico ali, que praticamente, como você comentou, você está organizando uma empresa, né? Muito mais que inteligência artificial, você está organizando processos. No fim, assim, eu entendo que vai ajudar muito a questão de processos para dar liberdade para a gente otimizar coisas em vez de ficar fazendo processos manuais. Então, em vez de eu fazer esse processo que eu não tenho boleto no sistema e eu não tenho um WhatsApp, ele pergunta para o WhatsApp, ele manda o boleto, eu não preciso de uma pessoa para isso. Porém, eu preciso de uma pessoa para analisar se eu vou ter fluxo de caixa, se esse fluxo de caixa está de acordo com a demanda, e pegar para essa pessoa fazer uma análise de mercado, ela ir na parte de entrevistar os principais clientes para verificar se eles vão ter mais demandas para os próximos meses. Então, quando você vai para uma área mais de conhecimento, você pode vir para essa área mais estratégica do ser humano, que é onde a gente agrega mais valor. Né? No final do dia, hoje o que você agrega valor da empresa não é digitando, né? Você agrega valor descobrindo novas vertentes de negócio, pivotando, né? Fazendo a mudança. Esse negócio não está dando muito certo por esse caminho, mudando um pouco do negócio. Então, acho que faz total sentido. Ao invés de pensar no fim, que é a tecnologia, pensa no meio e no processo. E adaptar a tecnologia a isso. E tem um movimento acontecendo no mercado, que é um movimento onde a gente tem as startups, né? As empresas, geralmente de tecnologia, que escalam muito rápido, que elas têm lá aquela nomenclatura do unicórnio. Aquela empresa que tem um valor de mercado de $1 bilhão. E agora tem esse mesmo conceito, mas para um outro nicho, que é a pessoa unicórnio. Meio doido. Essa eu não conhecia. Essa confesso que eu não conheço. O que é a pessoa unicórnio? É basicamente, agora a gente tem tantas IAs, a IA está, sabe, popularizando tanto e crescendo tanto, que a gente consegue automatizar muitos processos que são extremamente repetitivos manuais. Existe um movimento que fala assim, a gente tem as startups unicórnio, mas a gente vai ter, em um certo momento da nossa vida, uma pessoa que por trás dela, ela tem uma estrutura de negócio, ela é a cabeça de um negócio, mas por trás dela existem processos totalmente automatizados. E essa pessoa, empresa, com um conjunto de funcionários, agentes, IAs e tudo mais, ela vai ser tão produtiva que ela vai conseguir gerar tanto valor para o mercado que ela vai ter um valor de mercado de $1 bilhão. Sendo uma pessoa. Sendo uma pessoa. E por trás dessa pessoa a gente tem N automações. Isso entra um pouco, até fugindo um pouquinho do tema, entra um pouco no micro SaaS também hoje, que está muito na moda também. Então, micro SaaS é você pegar uma desses processos e transformar numa solução. Esse é a solução completa e seu unicórnio... É você pegar esses micro SaaS, orquestrar esses micro SaaS todos para que esses micro SaaS entreguem um valor para o cliente. E esse valor seja um valor percebido tão alto que o valor dessa empresa se torna tão grande. Excelente. Isso é um movimento, isso não vai acontecer agora. Mas se existe esse movimento,
Eis a questão, porque as empresas no geral, a gente pensar no nosso Brasil inteiro, todas as empresas no geral, se a empresa não estiver utilizando inteligência artificial agora, quer dizer que está fora desse movimento. Sim. E se está fora desse movimento, o que significa isso? Risco. Sim. Imagina só o seu concorrente, que ele está dentro desse movimento, ele vai conseguir automatizar tantos processos, vai conseguir prestar um serviço muito mais rápido, mais ágil, e sendo que você está no processo talvez manual ainda. Isso significa o quê? Concorrência. Seu concorrente vai estar lá em cima e você vai começar a perder mercado, porque você não está nesse movimento de produtividade e automação. Sim. Eu vejo muito que as empresas que mais vão ter um maior valor, conseguir crescer nesse mercado, são as empresas que entendem muito bem o papel de cada coisa e não perder a mão nem para um lado nem para o outro. Porque eu acho que ter o equilíbrio, né? Tudo na vida é o equilíbrio, né? Então é muito bom a inteligência artificial, o chatbot, mas é muito bom também você ter um diferencial competitivo de um processo que a sua empresa faz diferente, de um atendimento de qualidade que você dá, devido a um conhecimento prévio que você tem. Então, acho que é um caminho irreversível. Na Everflow já utilizamos muito, não tem como não usar, mas faz total sentido. Vou me segurar um pouco, senão a gente ia ficar mais 2 horas aqui falando de Microsoft. Sim. Bruno, muito obrigado. Além de todo o conhecimento que a gente tem, a gente é amigo, compartilha várias coisas. Eu acho que não é a primeira vez, mas não é a única que você vai vir aqui para a gente falar de vários temas. Então, queria que você deixasse um pouco o seu contato, sua rede social, contasse um pouquinho, já comentou, mas contasse um pouquinho mais do seu serviço, para o nosso público ver que pode contatar aí e conseguir ter isso dentro da empresa deles. Não, show. Obrigado, Augusto, pelo convite aí, pelo papo. A gente ficaria aqui horas e horas, né? Falando. Tem que se segurar um pouco, né? Mas obrigado pelo convite. E a minha empresa é Let's Bot, né? Então o pessoal pode entrar em contato, é só procurar Let's Bot, como se fosse Let's Rock, em vez de ser Let's Rock, mas é Let's Bot. E até porque do bot, né? Porque a gente está falando, bot é tudo que é automação, independente da categoria que seja. Sim. A gente sempre usa esse caminho para o mercado. Então, Let's Bot no Instagram, letsbot.ai no Instagram, no LinkedIn, entra lá, letsbot.com.br também. E esses são os contatos da empresa. E a gente trabalha sempre nesse cenário, uma análise estratégica através das consultorias, e além disso, né, a gente implementa projetos também, dessa forma extremamente customizada, né? E também treina pessoas no mercado para entender como navegar nesse trabalho. A gente contrata até as pessoas que trabalham com a gente. Não, perfeito. Pessoal, gostou desse conteúdo? Já curte, já comenta, compartilha, se inscreve no canal e em breve temos mais podcasts aí para vocês. Tchau!